Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre o livro O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que é um autor português, e esse livro aqui ele tem um prêmio Nobel, então ele é um livro muito conhecido e um livro muito grandioso também e muito reflexivo, ainda mais em um momento como o que estamos passando hoje. Essa daqui foi a leitura do Clube de Clássicos que eu tenho, a leitura do mês de junho, então se você quer participar desse clube, tem aqui na caixa de descrição um cronograma com todas as próximas leituras até do ano que vem para você participar também. E já tem o grupo aberto da leitura do mês de julho, que é David Copperfield, do Charles Dickens. Vai ser uma leitura de julho e agosto, então se você quer participar, entre no link que tá aqui na caixa de descrição. E esse daqui foi um livro assim bem rápido de ler, mas eu fui lendo ao longo do mês inteiro, acompanhando metas que a gente fez lá no grupo semanais. Então deu para absorver bem o que essa história quer trazer. Então antes de eu contar para vocês sobre o que se fala esse livro, como que foi minha experiência com ele, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, também curta o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e também faça parte do clubinho de membros. É só ver aqui o botão Seja Membro que você vê os benefícios que você pode ter e contribuir com o meu trabalho também. Esse livro aqui, gente, ele é uma distopia. Aqui acontece uma epidemia onde as pessoas passam a ficar cegas. E não é uma cegueira comum onde o cego vê a escuridão. Aqui ele enxerga tudo branco, é a cegueira branca. E começa com um cara que tá dirigindo no trânsito, de repente ele fica cego, enxerga tudo branco e ele se desespera, né? Sai do carro dele, fica desesperado. E conforme as pessoas no qual ele vai tendo contato, vai passando essa cegueira para as outras pessoas. E começa com ele indo no oftalmologista. E esse médico que atende ele acaba se infectando também e acaba sendo um dos protagonistas do livro. E conforme a cegueira vai se espalhando aqui nesse lugar, o governo resolve deixar todos os infectados em quarentena, em um lugar que é controlado ali por soldados e tal. Mas daí as coisas vão saindo do controle e o caos vai sendo instaurado primeiro nesse lugar e depois a gente vai descobrindo o que acontece fora desse lugar também. Eu acho que essa seria a sinopse do livro e uma das coisas mais grandiosas que tem aqui é essas reflexões a respeito dessa epidemia que aconteceu, que é algo que foi se espalhando de pessoa a pessoa, envolve uma quarentena onde os infectados têm que se isolar, e a cegueira foi algo que se espalhou muito rápido e atingiu muitas pessoas aqui. Na verdade, atingiram todas as pessoas, somente uma personagem que manteve a sua visão aqui no livro, que é a mulher do médico. Então, por que eu falei que isso é interessante? Porque nós estamos passando por uma pandemia onde nós temos um vírus que se espalha muito rápido também. Então, algumas reflexões que a gente encontra aqui cabem muito para o momento que nós estamos passando hoje. Então, talvez ele seja um livro bem pesado para essa época, né? Então, pense bem antes de ler esse livro durante a pandemia que está acontecendo, que ele vai ter várias comparações, várias reflexões a respeito disso. E não só isso faz com que o livro tenha uma carga mais pesada, mas ele também tem cenas extremamente pesadas e que impactam muito o leitor durante a leitura. Tem uma cena em específico de abuso de mulheres, as mulheres são estupradas e assim é uma cena horrível, então se você é sensível com esse tipo de cena, tome cuidado também ao ler esse livro, porque ele gera esse gatilho. E também tem cenas muito fortes de pessoas encontradas mortas e situações assim nojentas e repugnantes de algumas situações que eles acabaram encontrando nesse caos que se instaurou aqui nesse lugar. Eu acho que o autor quis trazer aqui também várias reflexões a respeito do comportamento humano em frente a essa situação ou situações parecidas com isso, onde o instinto primitivo do ser humano é ativado, né? As pessoas estão em uma condição diferente no qual elas precisam se adaptar. Eu acho que o primeiro instinto da pessoa na questão da sobrevivência é pensar em si mesmo, é o egoísmo. E aqui nós vemos vários tipos de situações de pessoas que querem se aproveitar disso, se aproveitar de outras pessoas para o seu bem próprio, e ao mesmo tempo nós temos pessoas de coração bom, pessoas que querem ajudar ao próximo, que pensam no coletivo. Então nós vemos o que essa situação vai instaurar ali no caráter dos personagens. Uma coisa bem característica também é a formação de um grupo para sobrevivência. Nós temos aqui também, e você acaba conhecendo melhor cada um dos personagens desse
desse grupo e ver o quanto esse instinto de se juntar a um grupo para sobreviver também é algo característico de nós seres humanos, né? Então eu acho que o autor ele trabalha muito as situações comportamentais de como nós reagiríamos a uma situação assim. Então você vai encontrar aqui pessoas que se aproveitam dos mais fracos. Nós temos aqui pessoas que aparentavam ser fracas, mas se mostram muito fortes, muito corajosas. E também a pressão de pessoas importantes serem colocadas como líderes nessa situação, que é o caso do médico. O médico era visto assim como uma pessoa importante ali do lugar, ainda mais por ele ser um oftalmologista e a situação envolver ali a visão das pessoas. Então ele é colocado sob pressão numa espécie de liderança. E daí a sua mulher acaba abraçando muito isso e ajudando muito ele. Ela acaba indo pra quarentena também, fingindo que perdeu a visão pra estar ao lado dele, pra tentar ajudar de certa forma tudo isso que tá acontecendo ali com ele. E por conta disso ela acaba sendo a personagem assim mais importante pra todos os outros personagens, a personagem mais interessante da história do livro. E é como diz aquele ditado, até mencionado várias vezes aqui no livro, que em terra de cego quem tem um olho é rei. E ela é a única pessoa que enxerga aqui na história, então ela que vai conduzir e ajudar os outros. Então você vê o instinto dessa personagem, o instinto protetor dela é incrível. Ela foi a minha personagem favorita do livro, ela é a grande protagonista do livro. Nós vemos todas as situações pelos olhos dela, literalmente, aqui na história. Esse aqui, gente, ele é um livro que ele não vai te dar respostas, então se você quer saber como que surgiu essa cegueira, por que só uma pessoa que não ficou cega, essas explicações da parte da distopia, você não vai encontrar, gente, não vá com essa expectativa. Como eu falei pra você, eu acho que o propósito do livro é mostrar o comportamento ali das pessoas nessa situação. E outra coisa bem diferente aqui no livro é que os personagens, eles não têm nomes. E até criou várias teorias que a gente discutiu lá no grupo. Por que será que os personagens não têm nomes? Porque o nome humaniza mais as pessoas. E aqui eles são conhecidos por sua profissão, por exemplo, médico é o médico, taxista é o taxista. Ou por alguma característica da pessoa, por exemplo, nós temos uma mulher que é uma das personagens principais também, que é a rapariga de óculos escuro. O primeiro a ficar cego é chamado de o primeiro cego. E daí as mulheres, infelizmente, gente, as mulheres são retratadas como a mulher do médico, a mulher do primeiro cego. É aquela coisa, né, de que se a mulher não tem um outro tipo de papel importante na sociedade, ela vai ser conhecida somente como a mulher do outro cara que tem esse papel. E de certa forma é como nós chamamos os personagens de outras histórias caso a gente não lembre do nome deles, por exemplo. Você não lembra do nome de um personagem, você vai tentar lembrar alguma característica dele pra falar, ah, é o cara que fez tal coisa, ah, é o médico, né? Você vai tentar lembrar alguma característica dele pra diferenciar ele dos outros personagens. Então o autor brincou muito com isso aqui nesse livro. Até em certo momento tem uma frase que me marcou bastante, que ele falava que agora eles são como cachorros, e os cachorros, eles não se reconhecem pelos nomes. Então tem várias coisinhas assim pra você tentar interpretar no livro, você refletir, né, sobre esses elementos que o autor diferenciou na história dele. Outra coisa bem diferente e peculiar na escrita do autor é que ele não separa os diálogos. Então o livro é cheio de parágrafos enormes, ele não separa o diálogo dos personagens. Então no meio do parágrafo tem uma frase que começa com a letra maiúscula, que daí você sabe que é um diálogo, só que daí às vezes você tem que prestar atenção para ver quem que tá falando aquela frase, ou você leva a leitura adiante sem pensar muito nisso também, porque eu acho que você fica um pouco empacado se você pensar muito nisso. Eu acho que a escrita do autor é uma que você tem que ler e ir levando. Se você parar pra ver se você tá associando direito os diálogos, as frases que são colocadas aqui no livro, eu acho que você fica muito empacado na leitura. Outra coisa que eu acho que pode dificultar a leitura de muitas pessoas, e eu vi que vários dos participantes lá do clube falaram que isso foi algo que atrapalhou bastante, é a escrita do português de Portugal, porque a Companhia das Letras, ela manteve a ortografia original. Então tem muitas frases que são diferentes do que nós brasileiros falamos. Tem muitas palavras também escritas de formas diferentes.
diferente do que a gente escreve, gírias também, né, digamos assim. Então isso pode estranhar o leitor aqui ao longo da leitura, mas ao mesmo tempo você vai, né, com aquela visão que você vai ler a obra na versão original, então tem os prós e contras. Pode agradar uns e para outros nem tanto, mas no geral foi um livro que eu aproveitei bastante, que eu gostei muito. Desde o começo eu me interessei muito pela história que ia ser contada aqui. Eu gosto bastante de distopias e histórias apocalípticas, então eu estava muito interessada em ler esse livro e eu acabei recebendo o que eu estava esperando mesmo. Foi a minha primeira experiência com o autor, então eu não estava muito acostumada com a escrita dele. Eu acho que é algo que você vai se acostumando aos poucos, assim, durante a leitura. E foi, assim, a única coisa que atrapalhou de eu realmente favoritar o livro e amar ele, assim, bastante. Eu acho que também as cenas pesadas que teve não me fizeram, assim, gostar tanto do livro, mexer um pouco comigo, eu achei muito pesado. E eu senti que ele também é um livro um pouquinho demorado para você engatar na leitura. Toda vez que eu ia pegar ele para ler, eu demorava um pouquinho para engatar. Eu achava um pouquinho trucado, assim, na hora de ler. Quem sabe funcione mais você pegar ele e ler meio que direto do que ler aos poucos. Ou não sei, talvez ler aos poucos possa ter sido melhor para absorver as informações que foram trazidas aqui, eu não sei. A experiência que eu tive foi que eu empacava um pouquinho na leitura quando eu ia começar a ler o livro. Mas eu gostei muito, muito mesmo do livro, eu acabei dando 4,5 estrelas para ele. E eu tenho interesse em ler mais livros do autor aí futuramente. Então me conte aqui nos comentários se você já conhecia o José Saramago e esse livro, qual outro livro do autor que você recomenda para eu ler. Conte também se você participou dessa leitura conjunta aqui nos comentários. Se você se interessou em comprar essa mesma edição que a minha, que é da Companhia das Letras, eles estão agora fazendo uma coleção do José Saramago com as capas coloridas, todas combinando. E também aqui no título é com a caligrafia de uma pessoa famosa. Então, desse livro é a caligrafia do músico e escritor Chico Buarque. Então, cada um dos livros dessa coleção vai ter o título escrito por alguma outra pessoa famosa. E eu achei isso bem interessante, eu acho que vai ser uma coleção para ficar bem bonita na estante, então vou deixar o link aqui na caixa de descrição. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com outras resenhas que eu fiz dos clássicos que foram lidos no clube. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!